Olá pessoal, tudo bem? Por aqui Daniel para o segundo vídeo que eu prometi para vocês da série sobre a enchente e todo o problema que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Existem algumas questões que a gente precisa conversar, mas essa aqui é muito rápida. E é algo que, infelizmente, eu constatei, seja em função de ter nascido numa área que tem muito problema com encostas, seja porque hoje eu vivo numa cidade com enchentes constantes, quase que anuais. Esse ano, felizmente, não teve enchente, mas quase todo ano aqui tem. E óbvio que é lamentável tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas é ainda mais lamentável quando a gente se depara com situações que poderiam ser reduzidas, contornadas e que precisam de uma ação urgente. Vamos lá. Basicamente, a gente está falando de um cenário onde barragem se rompe, bombas param de funcionar, muro de contenção do Rio Guaíba não dá conta, e aí um monte de cidade passando por um monte de problema, ação de tudo que é lado, para tentar minimizar os problemas que estão acontecendo. Mas vamos entender uma questão importante aqui. Vamos lá. Barragem se rompe e ameaça vizinhos, municípios vizinhos. A gente não está falando de uma barragem isolada, a gente não está falando de uma situação isolada. Existem várias situações onde barragem se rompe. Vamos fazer uma busca simples aqui, ó. Barragem se rompe. Vamos dar um Google nisso? Colocar aspas aqui para ele dar resultado direto. E vamos pegar notícias. Vamos pegar... vamos selecionar aqui, ó. Notícias no último ano. Rio Grande do Sul. Vamos lá para o final. Um monte de notícia do Rio Grande do Sul, mas também já passou ali uma de Minas Gerais. Vamos voltar aqui para ver. Barragem de Itaipu. Barragem na Serra Gaúcha. Se rompe em Unai a 600 quilômetros, há um mês atrás. Barragem se rompe em janeiro. Arrasta carros. Então, a gente não está falando de uma situação que é atípica ou que é isolada. É isolada em relação ao tamanho, à proporção, a quantidade de municípios envolvidos, a quantidade de pessoas envolvidas. A gente está falando de mais de 300 municípios envolvidos. Então, a gente está falando de uma questão seríssima. E, obviamente, o que eu vou falar aqui não resolveria por completo a situação. Mas vamos lá. Se a gente está falando que barragem se rompe, a gente está falando de uma situação que acontece com muita frequência, a gente tem um documento por trás desse negócio que chama Plano de Ação Emergencial. Como todos sabem, eu moro em Santo Antônio de Pada, numa sede da Universidade Federal Fluminense, numa cidade que tem uma sede da Universidade Federal Fluminense, e aqui próximo tem uma barragem, que é a barragem de Barra de Braúna. Beleza. Vamos dar uma olhada nesse plano de ação emergencial? Vamos ver o que esse cara traz para a gente? Dê um Google aqui, tá? Plano de ação emergencial, barragem Barra de Braúnas, que é a que eu estou perto. Isso serve para qualquer um de vocês, tá? Vocês podem pegar e entrar no Google e colocar plano de ação emergencial da barragem de vocês aí com o nome dela, que vocês vão achar esse documento. Esse documento é obrigatório, esse documento é um documento público. Beleza. Cliquei no documento, abri ele aqui, já deixei ele pré-aberto só para a gente dar uma olhada. Ele fica perto de Rio Pomba e Recreio, em Minas Gerais, e muitas informações técnicas, muitas pessoas assinam o mapa para poder dizer mais ou menos onde ele está localizado. Tá, vamos chegar num ponto importantíssimo, e é esse o ponto fundamental do vídeo aqui.
olha o que a gente vai encontrar. Existe um mapa que vai definir a localização da barragem, existe documentação fotográfica, existe toda a parte técnica mostrando qual que é o funcionamento dela, capacidade, nível que ela opera, ok? Muito dado técnico, não precisa se preocupar com isso agora, mas especialmente no ano eleitoral a gente precisa se preocupar com isso aqui. Vamos lá. Telefone de todo mundo. Então, você já tem um documento onde você tem os dados de todos os responsáveis técnicos, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, de cada município envolvido nessa barragem. A gente não está falando de uma cidade só, está falando de um punhado de cidade. Por quê? Porque a barragem tem a obrigação de avisar os municípios qualquer intercorrência, se vai liberar mais água, se vai liberar menos água. Isso precisa ser informação pública. Beleza, estamos chegando aonde eu quero. Então vamos lá, existe uma cidade que chama Palma, em Minas. A barragem passa numa área de Palma. E aqui nesse primeiro mapa, que eu vou mostrar para vocês, o que ele tem? Pontos vermelhos, pontos verdes e o relevo. O que significa esse quadradinho verde? Ponto de encontro em caso de desastre. O que significa os pontos verdes? Caminhos para sair de área habitada para o ponto de encontro, no caso de resgate, no caso de desastre. O que significa os pontos vermelhos? Edificações em área inundável. Portanto, toda essa parte em vermelha vai ser perdida em caso de rompimento da barragem. E as pessoas precisam sair dos pontos vermelhos e virem para os pontos verdes. Qual é o problema? Já foi feita uma análise técnica, esse documento já foi submetido, já foi aprovado, esse documento já está em vigor, porque se a barragem funciona, o documento está em vigor, mas ninguém sabe onde estão esses pontos de encontro. Vamos descer aqui, vamos chegar em Santo Antônio de Pádua para vocês verem como é simples identificar esse negócio, sinalizar, calçar, equipar, para em caso de intercorrência, você chegar e dizer, vai para o ponto de encontro. Vai para o ponto do Morro do Sebastião, do Morro do João, Morro do Joaquim, Morro do Vermelho, Morro do que vocês quiserem. Mas precisa sinalizar, calçar e gerar estrutura nesses pontos. Senão, não adianta. As pessoas não têm para onde ir. Beleza. Vamos descer aqui, vamos chegar em Santo Antônio de Pádua. Ó, Zona 15, Santo Antônio de Pádua. Essa aqui. Olha só. A gente está falando de um mapa que é mais ou menos o centro da cidade. Então, vou aumentar aqui agora para vocês verem com bastante clareza. O mapa que é o centro da cidade, basicamente. Então, o centro está por aqui. O centro da cidade é completamente destruído, assim como vários bairros da cidade são completamente destruídos. Tudo em vermelho é inundado. E os pontos verdes são pontos de fuga. Os caminhos verdes são caminhos para se chegar num ponto seguro, num ponto de fuga. E não existe sinalização para chegar lá. E não existe um equipamento adequado de calçamento de rua, de estruturação para a população chegar lá. Então, por exemplo, 4 horas a barragem avisa, com 4 horas de antecedência, que ela rompeu. Dá tempo de salvar muita coisa, muita gente. Só que as pessoas não têm para onde ir. Por quê? O documento define para onde ir, mas nenhuma autoridade obriga a construção de um ponto de encontro nesses locais. E se você não tiver uma liderança indicando para onde ir, as pessoas vão ficar ilhadas, as fake news vão derrubar todo o funcionamento do setor público, privado, parte técnica. Porque, se vocês pararem para olhar, o que mais se tem hoje na discussão do Rio Grande do Sul é desmentir fake news. Então,
galera, tem um documento. O documento está público. Ele é funcional. Ele já foi feita análise técnica. Está disponível. É fácil identificar os pontos. É fácil localizar e divulgar para que as famílias saibam para onde ir com muita antecedência. Mas a gente precisa parar de achar que as situações são raras e elas não vão acontecer, porque a cada dia mais esse tipo de situação está acontecendo. O documento existe, mas ele não é divulgado, menos ainda pelo poder público. Para vocês terem uma ideia, numa reunião com o poder público local aqui da cidade, já levei essa pauta ao vice-prefeito e já levei essa pauta a um vereador. Quem apresentou esse documento ao vereador fui eu, que sou da área de computação, que trabalho na área voltada para enchente por uma questão educacional da população. Não sou técnico na área de matemática para fazer modelos matemáticos, também não sou geógrafo, também não sou hidrólogo. No entanto, esse documento existe e as pessoas precisam não apenas saberem que ele existe, mas equipar os municípios de modo que a população tenha local para salvar. De nada adianta você criar um hospital de campanha, igual em Pádua tem. Em frente ao hospital, uma escola é criada como hospital de campanha, e você pedir verba pública para fazer uma expansão do hospital na área alagável. Quando você tem um mapeamento de quais são as áreas seguras para se fazer um aparato desse tamanho. Milhões e milhões de dinheiro precisam ser gastos nos locais adequados. Portanto, vou repetir brevemente. Não é raro o problema com barragem. Se a gente fizer uma busca, a gente vai encontrar. Há menos de 6 meses aconteceu em Minas. Mais tempo atrás aconteceu em outros lugares de Minas também. Em outros lugares de outras regiões também. Então, não é um fato isolado. A questão do Rio Grande do Sul é a proporção. Mais de 300 cidades afetadas. Para que se exista uma barragem, tem que ter um plano de ação de emergência, um plano de ação emergencial, assinado por um monte de especialista técnico, e esse plano de ação emergencial determina, porque sem esse documento a barragem não pode funcionar, esse plano determina pontos de encontro e caminhos para a fuga. Quando que a população dessa área aqui embaixo vai saber que o ponto de encontro deles é aqui? Como é que eles fazem para chegar lá? Definir tecnicamente que o ponto melhor é esse aqui, ok, mas como é que chega? É viável ou não é viável? Cadê o caminho? Será que a população desesperada vai ter que andar no meio de árvore e no meio de morros, barrancos, com todo tipo de vegetação para chegar num ponto de encontro? Senhoras, crianças, todo mundo vai chegar no ponto de encontro seguro? Então fica aí o alerta. Se você conhece alguém do poder público, se você conhece algum candidato, isso tem que ser pauta nas eleições. Municipais, estaduais, federal, todo lugar que tiver eleição tem que ter pauta, porque o documento existe, tem que ter plano para poder equipar esses pontos de encontro para que a população tenha para onde ir. Encher escolas, encher quadras, encher áreas para poder proteger, porque é o local mais fácil de equipar, é uma alternativa. Mas se tem uma barragem perto, essa não é nem de longe a melhor alternativa. A melhor é o que está no documento técnico da barragem. Ok? Bom, como eu disse, é um vídeo mais curto, é um vídeo bastante enfático, é um vídeo que vocês precisam entender de forma clara que esse documento existe, ele é assinado por um monte de técnico, ele é necessário para a construção de uma barragem. A barragem tem um monte de problema, mas tem um monte de coisa que ela colabora em relação às cidades subsequentes, mas você precisa entender que, uma vez que a barragem exista, ela tem esse documento que eu apresentei,
e o poder público e a iniciativa privada precisam agir e dar condições para que a população tenha para onde ir em caso de desastre. Infelizmente, não são raros. Infelizmente, são muito frequentes e são recorrentes. Aqui onde eu moro, quase que anualmente tem enchente e a população ribeirinha, a gente já pesquisou, tem iniciativas muito diversas para lidar com isso. Nós estamos atualmente, inclusive, trabalhando nesse sentido, de tentar encontrar alternativas que sejam mais viáveis e mais adequadas para instruir essa população, para que a população tome melhores decisões e faça melhores escolhas. Às vezes, fazer colchão, fazer cama e guarda-roupa de concreto, ou fazer uma barragem um portão de ferro na frente da casa não seja a solução mais adequada, às vezes seja. Nós precisamos tecnicamente analisar essas coisas e encontrar alternativas que sejam mais viáveis. Essa aqui já é uma contribuição do nosso grupo. Esse documento existe e ele precisa ser colocado em prática. Ok? Um grande abraço a cada um de vocês. Agora, reativando o canal do YouTube, a gente vai voltar e postar alguns vídeos e discutir alguns assuntos bem relevantes, sempre pelo olhar científico acadêmico. Tá joia? Um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui.